O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Se você está conosco pelo Mãe Piedade, por favor, dê o seu like. Estamos nesta quarta-feira e escutamos o trecho do Evangelho que é concluído de uma maneira bem simples. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A partir dessa expressão, gostaria de fazer o itinerário com todos, voltando à primeira leitura tirada da profecia de Daniel, aonde, de modo bem simples e direto, Daniel traduz para o rei Baltazar as seguintes palavras, que se referiam a ele e ao seu reinado. Mane, Tessel, Parsim. Lembremos-nos da primeira leitura de ontem, aonde uma estátua, cuja cabeça era de ouro, o pescoço e partes em prata, outras partes em ferro, em bronze, outras partes em ferro, e os pés, formadas por ferro e barro que não tem liga, uma estátua grande é destruída. E Nabucodonosor escuta de Daniel a seguinte tradução: seu reino será sucedido por outros reinos e no fim não ficará nada. Tudo estará disperso, dividido. Destruído por uma rocha que caía. Começa a saga apresentada naquela estátua. Porque Baltazar tem os seus dias como rei contados. Ele foi pesado na balança e achado com menos peso. E o seu reino seria dividido e entregue a medos e persas. Permitam-me focar somente na segunda expressão, Tessel. Foste pesado na balança e achado com menos peso. A importância deste versículo é simples. Há coisas volumosas que pesam pouco. Como o isopor, pode ter um grande volume e pesa tão pouco. Mas o mesmo peso de 1 quilo, por exemplo, de isopor, pode estar num pedaço bem menor de chumbo. Esse peso aqui significa qual a importância, qual a relevância
da história, da vida, do que o reinado de Baltazar significa. Pesado com menos, considerado com menos peso e com menos importância, é aniquilado, é destruído. E por aí vai. Mas o Téssel também pode significar algo para nós. Qual o peso que temos na vida? Qual o real peso que temos no existir? O que significa nossas opções? Me lembro uma expressão que vi num filme em que uma pessoa disse assim: o peso das suas decisões fizeram com que nós sofrêssemos. O peso de suas opções fizeram com que nós sofrêssemos. Nossas opções têm peso. Nossas escolhas podem pesar ou aliviar a vida dos outros. E claro, obviamente, antes de aliviar ou pesar a vida dos outros, pesa a nossa. Baltazar, ainda que tenha grande volume e grande pompa, não tem peso. É como isopor. Essa expressão parece estar sem sentido quando fazemos a ligação com o versículo 19 do capítulo 21 de Lucas. Mas pensemos bem. O que na verdade dá peso o que realmente dá peso na vida de uma pessoa no seio de sua família? Qual é o peso que nós temos em nossas comunidades? Qual é o peso que temos como padre, como diácono, como religioso, religiosa? Qual o peso que temos realmente na história como leigos e leigas engajados em nossas comunidades? Qual o peso que temos e o que significamos realmente na história? O peso que nós teremos na nossa história, se somos discípulos de Jesus Cristo, será o de termos ou não permanecido firmes para ganhar a vida e fazer a vida valer a pena. Mas permanecer firmes diante da vida e da história que cotidianamente nos exige dar um testemunho qualificado de Jesus Cristo, diante de quem quer que seja. Antes que as coisas aconteçam, antes que o fim dos tempos chegue, antes que nós cheguemos diante de nosso Deus, é necessário lembrarmos que a firmeza da vida e a firmeza no seguimento de Jesus Cristo serão exercidos nas dificuldades, nas perseguições, diante de quaisquer pessoas, reis, governadores, poderosos ou simples. Testemunharemos a nossa fé permanecendo firmes ao Evangelho que recebemos. Testemunharemos aquilo que nós acreditamos nas opções mínimas e nas mais sérias. Lembro-me do trecho do Evangelho onde nós escutamos: quem é fiel em poucas coisas e nas pequenas, também será nas grandes e em muitas coisas. Eis aí o que realmente quero dizer. É a nossa firmeza e a nossa perseverança em seguir a Jesus Cristo que dará o real peso de nosso existir, de nosso viver na história como discípulos de Jesus. Daí então, simplesmente a pergunta que faço é: qual é o peso que você tem pelas suas opções em Jesus Cristo? Qual é o peso que você tem na história de tantas pessoas? Qual é o peso que você realmente significa de bom e de critério para que alguém realmente se sinta orientado e alicerçado na vida? Uma palavra de peso é uma palavra que tem consistência e coerência. Qual é o peso da sua palavra? Qual é o peso do seu existir? O que você realmente significa? É como
o isopor ou quaisquer outras coisas tão leves que podem ter grande volume, mas não tem densidade. Ou você é como uma coisa que pode até parecer pequena, mas que pesa tanto. Preferiria eu ter a equivalência na fidelidade a Cristo de 1 metro de chumbo e não de 1 metro de algodão. Porque 1 metro de chumbo pesará muito mais do que 1 metro de algodão. Você, qual é o peso que você tem na vida? O seu seguimento a Jesus Cristo dá a você peso na vida? Peso no sentido bom, de valor, de critério, de crivo. Qual é o peso que você tem na história? Qual é o peso da sua fidelidade a Cristo na história de tantos e tantas?